futuro da igreja. Já que a palavra igreja está tão, batida e às vezes até mal compreendida e mal usada, porque há tantos escândalos e tanta gente perdendo a fé. É tanto que a Bíblia mesmo nos ensina que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Espero que não seja o seu caso. Espero que você esteja aquecendo-se na presença do glorioso Espírito Santo de Deus. Olha, a igreja será arrebatada no dia da vinda do Senhor Jesus. O dia e a hora ainda é segredo para nós. Porém, uma coisa Jesus deixou ao nosso alcance: os sinais. É só você ler Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao versículo número 13. Você vai encontrar todos os sinais que Jesus falou para que nós pudéssemos nos preparar e estarmos preparados para o grande dia. Encontramos aí nestes textos a pergunta dos discípulos, que a primeira foi: os discípulos fizeram esta pergunta a Jesus: quando será estas coisas? Fato consumado, no ano 70, quem lê a história vai compreender e está entendendo já o que estou falando. É só voltar um pouquinho na história e ver lá a história no ano 70, o fato consumado. A segunda pergunta foi: que sinal haverá da tua vinda? Isso fala dos acontecimentos do presente que Mateus 24 relata. Não é? A terceira pergunta foi: do fim do mundo. Quando será o fim do mundo? Depois do arrebatamento. O arrebatamento da igreja, que está escrito ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Mas vamos lá. Primeiro, no arrebatamento duas coisas ocorrerão. Primeira, a ressurreição. Mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, você vai encontrar todos a história e a forma como isso vai acontecer. Os mortos pertencem à igreja fiel a Cristo. Eles estão dormindo, porque descansam, aguardando o dia da ressurreição. Quando lemos a palavra, entendemos perfeitamente o que ela está nos orientando ali. Em 1 Coríntios 15, 51 diz: nem todos dormiremos, nem todos dormiremos. A morte para o crente é considerada sono. 1 Tessalonicenses 4,15, não é? Mas também o segundo fato que acontece é a transformação. Vivos preparados para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,17, arrebatados. Primeiro, os mortos ressuscitarão, aqueles mortos que morreram fiéis a Cristo. E segundo, depois os que estão vivos, que são fiéis a Cristo, passarão por esse arrebatamento. A primeira fase é o arrebatamento, ou rapto da igreja. A segunda fase é a volta de Jesus em glória. Saiba-se claramente que a vinda de Jesus abrange um período de certa extensão. É um evento de duas fases bem distintas. Primeiro, ele virá para os seus, João 14,3, para depois vir com os seus, Zacarias 14, capítulo 14, versículo 5, parte B, e Judas, versículos de número 14. Tá? Para a igreja, Jesus virá como seu noivo, a fim de levá-la para si, para a gloriosa mansão celestial, para a glória celestial. Mateus 25, versículo 1 em diante. Já para Israel, Jesus virá como seu Messias e libertador, após prová-lo e expurgá-lo mediante a grande tribulação. Romanos 11, 26 e Mateus 23, 39. Já para os crentes, já para os gentios são as nações em geral. Jesus virá para as nações como Rei dos reis, Senhor dos senhores e Juiz para julgá-las. A vinda de Jesus, relacionada com os gentios, será como Deus forte da profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6. A igreja, perante o tribunal de Cristo, isso é que todos ficam perguntando como será e o que acontecerá nesse tribunal. Os bons intérpretes das Escrituras aceitam que, após o arrebatamento, haverão dois grandes acontecimentos no céu. Primeiro, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5 e 10. O tribunal de Cristo será o julgamento das obras dos salvos, para serem galardoados, Hebreus 11, 6. Este tribunal de Cristo não será condenatório, mas sim de galardões, de recompensa. Tá?
o tempo, não é, deste tribunal, tempo, quando o Senhor Jesus voltar. 1 Coríntios, capítulo 4, não é? E o versículo 5. Lugar, nos ares, 1 Tessalonicenses 4,17. A base, obra dos salvos, 1 Coríntios 3, 11, 15, Romanos 14. Então será ali, o tempo, quando o Senhor Jesus voltar, o lugar nos ares, e a base de julgamento, obra dos salvos. Chegaremos perante o juiz, não é? Chegaremos perante o juiz como construtores. Um fogo estará aceso para aprovar a obra de cada um. Vamos construir com material de primeira que resista ao fogo. Outro, prata e pedras preciosas. São os materiais que serão julgados e isso dá uma ilustração de como será. No tribunal de Cristo e galardão dos salvos, aparecem em tipos de coroa. 5 coroas representarão o galardão. Presta bem atenção. Coroa da vida para os mártires. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2, 10 e Tiago 1, 12. Já uma outra coroa que nos mostra aqui é a coroa da glória para os pastores, mestres, que não estão servindo por ganância. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. A coroa da alegria, que é a terceira que aparece, para o ganhador de alma. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Minha alegria e coroa. É só ver Filipenses 4, 1, que esse ganhador de alma é a satisfação de ver os filhos que foram ganhos e restaurados. Não é? Refugirão como as estrelas. Daniel 12, 3. Os pés dos que anunciam a paz, Romanos 10 e 15. Então são a coroa da alegria. Mas também fala-nos, né, da quarta coroa, que fala a coroa da justiça. Para os que aguardam a vinda do Senhor, 2 Timóteo 4, 8. Aqueles que sofrem as injustiças, aqueles que permanecem firme e não retrocedem, ainda que sofram todo tipo de injustiça, mas ele aguarda a justiça divina. Tá? E a quinta coroa, ele fala da coroa incorruptível. Para os vitoriosos que não seguem os ditames da carne, 1 Coríntios 9, 25 por diante, aqueles que não estão se amoldando ao mundo, mas estão tentando transformar o mundo segundo a palavra de Deus. Para os que vivem contrário à sã doutrina, não há coroa. Não se encontra na Bíblia a coroa dos derrotados. Não é? É só a gente observar que a coroa é a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da alegria, a coroa da justiça e a coroa incorruptível. Não há coroa para derrotados, não há coroa para aqueles que vivem em pecado, aqueles que se diz cristão e não são, pois são reprovados. Agora vejamos o segundo acontecimento no céu, após o arrebatamento da igreja. A igreja nas bodas do Cordeiro, Lucas 22:16 e Apocalipse 19, nos traz esta definição e nos mostra. Isto seguir-se-á ao juiz dos crentes. A igreja coroada, glorificada, sentar-se-á ao lado do Senhor Jesus para honrá-lo e adorá-lo para sempre. No capítulo 19 de Apocalipse, há 4 aleluias e no versículo 7 deste capítulo diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E aparece as vestes de linho fino, puro, resplandecente, que são a justiça dos santos. Apocalipse 19, versículo 8. Então é bom manter-se puro e manter-se santo, porque sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas prestemos atenção. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O feliz gozo de estar com o Senhor, mirando a sua face para todo sempre, é indescritível, algo imaginável. Mas o fiel estará para sempre com o Senhor. Um outro detalhe é que Jesus virá com os santos libertar Israel. Diz a palavra de Deus: dei ordem ao meu santificado, Isaías 13, versículo 3 ao 6. Descendo com os santos em cavalos brancos, Apocalipse 19 e 11. Todo olho verá na sua glória, Apocalipse 1 e 7. Então Jesus virá com os seus santos, os que vão ser arrebatados depois da coroação, virá em socorro de Israel aqui na grande tribulação. O que
estará fazendo a igreja durante um milênio? Em Mateus 19, 28, nos narra e nos descreve. Estará julgando as 12 tribos de Israel, Apocalipse 3, 21. Assentado no trono de Jesus com ele mesmo como vencedor, Lucas 19, 15. Sobre 10 cidades, ou 5, colocarei, porque no pouco foste fiel. Apocalipse 5, 9. Então, os santos durante esse milênio estará em grande atividade, concretizando os julgamentos das nações, participando dos juízos de Deus. Então ele estará ali ao seu lado, servindo a ele para todo sempre. Por isso, disse Paulo a Timóteo, se sofremos com ele também reinaremos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Pois, onde ficará a igreja no milênio? A promessa do Senhor Jesus, em João 14, capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Não é? Onde eu estiver, estarei ali comigo também, na casa de meu Pai. Há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. E a confirmação do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,17. Olha, o importante é sabermos que o Senhor Todo-Poderoso estará reinando e os santos glorificados estarão com ele. E assim veremos a glória do Senhor. João 17, 24. Amém. Que coisa linda é entender o princípio e ter a segurança do arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe hoje e sempre. Eu sou o pastor Cipriano Ramo, do Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Vamos em frente, seguindo a Jesus. Vem conosco também servir a Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.